Ok, então está gravando. Pois bem, pessoal, eu quero trabalhar esse assunto hoje, a natureza da proeminência masculina. Embora a gente já tenha trabalhado isso nos nossos estudos anteriores, eu tenho falado, esse é o assunto, né, que nós temos falado sobre o patriarcado bíblico ou a proeminência masculina. Então, são basicamente a mesma ideia, tá? Então, a ideia é que a Bíblia é um livro patriarcal, mas a Bíblia apresenta um patriarcado que é diferente do patriarcado secular, que é diferente do patriarcado que acontece ou que é visto nas diversas sociedades pelo mundo, tá? Então, a grande maioria das sociedades, elas são sociedades patriarcais. É difícil você encontrar uma sociedade matriarcal, tá? Então, aqui no Brasil, eu conheço no Nordeste. No Nordeste tem muitos lugares onde a sociedade ela é matriarcal, a proeminência feminina em todas as esferas da sociedade é muito grande, tá? Mas, no geral, a grande maioria dos países, das comunidades, das sociedades, elas são patriarcais. Só que existe um modelo de patriarcalismo que é o modelo apresentado na Bíblia, tá? Então, como que a Bíblia apresenta o patriarcado? E o patriarcado bíblico, ele é, portanto, a ideia de que há uma proeminência masculina. Só que eu já tenho trabalhado isso com vocês nos estudos, ali nos textos de Gênesis, que a gente tem passado por eles. Eu já tenho mostrado essa proeminência masculina, já tenho aplicado esse conceito de proeminência masculina já em diversas áreas. Só que eu quero, agora que nós vamos começar a sair do livro de Gênesis e vamos partir para outros textos bíblicos, certo? Como o texto clássico de Josué 1:9 e vários outros textos bíblicos. Eu também quero mostrar, trabalhar com vocês mais para frente sobre a masculinidade de Jesus, como que Jesus apresenta-se como homem. Então, antes da gente partir, então, para esses estudos, agora nesses diversos textos, saindo de Gênesis, eu quero agora me certificar que vocês compreendem, então, qual é o sentido da proeminência masculina nas Escrituras, tá? E eu quero trabalhar isso com vocês, pessoal, fazendo, então, aqui nessa aula, uma distinção que é fundamental para a continuidade dos nossos estudos daqui para frente, que é a distinção entre proeminência e característica masculina, ok? Então, proeminência masculina e papel masculino, tá? Então, é fundamental que a gente saiba compreender que todo homem precisa ocupar o seu espaço de proeminência, ok? Então, isso é o que eu tenho tentado mostrar aqui. Então, é da natureza masculina e da ordem criacional de Deus que todo homem precisa ocupar um lugar de proeminência, tá? Mas nem todo homem faz isso da mesma forma, porque os homens possuem características que são enfáticas, distintas, então nem todo homem é igual, digamos assim, ok? E que por isso nós precisamos saber distinguir entre o lugar de proeminência e os lugares específicos, os papéis, as características que o homem ele possui
e que, portanto, quais lugares especificamente o homem deve ocupar no seu dia a dia, na sociedade, na igreja e na família, ok? Então é sobre isso que eu quero trabalhar com vocês, nos certificarmos de que nós estamos, então, compreendidos aqui sobre o que significa a proeminência masculina ou o patriarcado bíblico, tá certo? E para a gente começar, pessoal, eu quero fazer aqui um joguinho com vocês, que é o jogo do quem deve, tá? Então, nós vamos fazer aqui um formato de votação, tá bom? Então, você vai responder, eu não tenho o plano do Google que permite ter quiz no Meet, tá? Então, por isso, nós vamos fazer aqui de uma forma diferente. Aqueles que acham que é a alternativa A vão apertar a mãozinha, certo? Essa mãozinha aqui, ó. Beleza? E quem acha que é a alternativa B não aperta a mãozinha. Tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quem deve ocupar a presidência de um país? Apenas homens, alternativa A, ou homens e mulheres igualmente devem e podem ocupar a presidência de um país. Então, quem acha que é a alternativa A, aperta a mãozinha aí. O Eliseu apertou o emoji. Aperta, se tu concorda com isso, Eliseu, aperta a mãozinha, tá? Só para eu saber aí. É que eu não tenho a mãozinha aqui, não tá aparecendo pra mim. Ah, tu não tem? Aperta os 3 pontinhos, Moliseu. Daí aparece a mãozinha. Tô no celular aqui, deixa eu ver. Ah, aqui. Achei. Beleza. Então, vou partir do pressuposto que o Eliseu também votou apenas homens. Tá bom? Então, vamos lá. Próxima. Então, aqui ninguém votou na Dilma, né? Pronto, achou a mãozinha aí, o Eliseu. Tem que ter paciência com os vovôs, né? Os vovozinhos, não sabem mexer no celular. Vamos lá, questão 2 aqui. Quem deve servir no exército do país? Apenas homens ou homens e mulheres igualmente? Tirem a mãozinha aí e votem de novo, tá? Então, Eliseu, acho que apenas homens. Certo. Beleza. Olha, aqui já começou a ter um pouquinho mais de gente achando que é a alternativa B. Vamos lá. Terceira questão. Quem deve trabalhar em obras e construções? Apenas homens ou homens e mulheres igualmente? Agora, quando eu falo igualmente aqui, pessoal, não é necessariamente carregando o mesmo peso, né? Que isso é uma questão lógica. Eu falo que mulheres também, se mulheres também devem trabalhar em obras e construções, tá? Mesmo que levando saco de cimentos menores. Ok, o Regis agora é o único que acha que só homem, né, ou não? Ah, rapaz, agora homens e mulheres, né, ou não? O Regis acha que é só homens. Então vamos lá. Quarta questão agora. Baixa a mãozinha aí, Regis.
Beleza. Quem deve dirigir e ou ensinar em escolas? Apenas homens ou homens e mulheres podem fazer isso? Escola pública, escola municipal, escola de ensino fundamental, ensino médio. Oh, o pessoal agora já está no B, hein? Ou seja, dirigir o país só homem, né? Mas dirigir uma escola aí pode mulher, né? Tô tentando entender a lógica de vocês aí. Alguém quer explanar aí? Alguém que votou a A lá em país e agora vota B aqui. Alguém quer explicar por que lá votou A, aqui votou B? Só para entender. Eu vi que eu sou incoerente. Eu julgo que a administração de um país carrega um peso muito maior do que uma sala de aula. Ao meu ver, né, eu posso estar assim redondamente enganado, mas uma sala de aula, a professora, o professor, eles vão dar matérias específicas, ele se capacitou naquela condição, parece que o peso é menor, né? Então eu posso estar equivocado, né? Agora, a administração de um país, a liderança de um país, parece que carrega um peso muito grande. E isso também exigiria um pouco mais da mulher, né? E olhando pelo pressuposto dela ser uma disjuntora, dela ser alguém que foi preparado para ser uma auxiliadora, parece que esse peso é demasiado para ela, né, conduzir um país. A Nenê tá chorando aqui, mas eu vou tentar falar. Eu já penso assim, a dirigência de um país, se eu penso em um lar patriarcal, logo a dirigência de um país, por que eu pensaria diferente? Então eu não vejo coerência em ser um lar patriarcal e depois na dirigência de um país eu falar que aceitaria uma mulher dirigir um país com a responsabilidade e um exemplo aos lares e às casas com a mulher na dirigência de um país. Já não dá, para mim já não daria certo. A responsabilidade, o cuidado de um país, por exemplo, entra em guerra, eu acho que seria um homem entrar naquele lugar. Caberia mais uma dirigente também patriarcal. Inclusive, só um complemento aí, é como se a gente considerasse assim, quem vai pregar no culto e quem vai dar a escola bíblica, né, para as crianças, ou seja lá como for, né? Então parece que são mais ou menos equivalente uma liderança de quem está realmente na presidência pregando e quem está na escolinha bíblica. Certo. Mas aí você vê assim, como na resposta na explicação que o Marcelo deu, ele falou assim que o peso de um país é de fato muito maior do que o peso de uma escola, certo? Então a questão na explicação do Marcelo, a questão ela foi levada mais para o lado da tanto da responsabilidade do homem de chamar esse peso para si, mas também, e aí o Marcelo pode explicar melhor, se uma mulher teria condições de lidar com esse peso. Até de poupar a mulher desse peso. Mas no caso, você acredita que existiria a possibilidade de uma mulher ela ter condições, e quando eu falo condições é que as características dela, intelectuais, físicas, de saúde e tal, e também de liderança, você acha que haveria mulheres que teriam condições de assumir o peso da liderança de um país? Sim, eu acho que haveria sim, e muitas. Certo. Tá. E aí, no caso,
aí eu vou para a resposta aqui, para a explicação do Eliseu. O Eliseu já leva para o lado do patriarcado em si. E aí eu gostei da resposta do Eliseu, porque é justamente isso que eu quero trazer, certo? Que é o quê? É nós compreendermos o que de fato e quais são as implicações do patriarcado bíblico, tá certo? Então, no caso, o patriarcado secular, digamos assim, ele é o que afirma o seguinte, tá? Que existe lugar de homem e que existe lugar de mulher. O lugar do homem é o lugar da autoridade, tá? E o lugar da mulher é o lugar da submissão, utilizando aqui um termo que é bem popular porque é bíblico, tá? Então, como eu tenho dito a vocês, no patriarcado secular, a relação entre o homem e a mulher acaba se tornando uma relação de poder. E o que é que implica uma relação de poder? De coisas que homem pode fazer ou deve fazer e coisas que não é coisa de mulher, tá certo? Então, por exemplo, no patriarcado secular, o homem, ele, por exemplo, é quem deve... Deixa eu ver se eu até coloquei aqui, se tem uma quinta questão. Tem. Aqui, ó, antes de eu terminar o que eu estava falando, eu acho importante essa quinta questão aqui também, tá? Então, voltem aí. Quem deve cuidar de doentes em hospitais? Apenas homens? Ou homens e mulheres igualmente podem fazer isso? Ok, então, vocês estão aqui, no caso, votando na letra B, tá certo? Homens e mulheres igualmente. Então, o que eu quero mostrar com vocês, com esse jogo do quem deve, é que quando o assunto, pessoal, é função, quando o assunto é papel, quem deve fazer isso? Quando o assunto é papel, nós precisamos fazer uma importante distinção disso com a questão da proeminência masculina, ok? A proeminência masculina, ela não implica em isso na perspectiva bíblica. O que eu quero mostrar para vocês, na perspectiva bíblica, a proeminência, o patriarcado masculino, ele não necessariamente implica que há funções que são apenas para homens e há funções que são apenas para mulheres, ok? Que aquilo que distingue homens e mulheres em termos de função, isso não é oriundo do patriarcado bíblico, tá? Isso é oriundo das diferentes características que existem entre homens e mulheres, tá? Então é o que eu quero demonstrar para vocês aqui, para a gente saber distinguir bem o que significa o patriarcado bíblico, para que nós não cometamos o equívoco, por exemplo, de entender de entender assim, se a Bíblia ensina o patriarcado, isso significa dizer que, por exemplo, o homem é o único que pode ou que deve liderar um país. Entende? Ou o homem é o único que pode ou deve pegar em armas no exército. Tá? Então, o patriarcado bíblico não implica nisso. Até porque você tem Deus, por exemplo, na Bíblia, você tem mulheres que são instituídas como líderes de nações. Entende? No caso do livro de Juízes, você tem ali, eu esqueci o nome dela, acho que Débora, né? Débora.
Isso, Débora. Você tem Débora, que era uma juíza, que é o equivalente a sei lá, um presidente nos dias de hoje, tá? Ela era quem julgava Israel. Você tem o caso, por exemplo, de Salomão recebendo a rainha de Sabá, certo? A rainha de Sabá. E isso não é necessariamente visto como algo errado, entende? Como algo negativo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, ou então, por exemplo, na questão do cuidado com os doentes aqui, que está na tela, certo? Então, a Bíblia, ela vai apresentar uma certa ideia de que isso é um cuidado tipicamente feminino, entende? Então, é uma coisa que tipicamente a Bíblia associa isso a mulheres, cuidados com doentes, cuidados com crianças, coisas desse tipo. A gente vai ver isso mais para frente, tá? Mas isso não anula o patriarcado bíblico. É o que eu quero mostrar, que o fato de existirem funções distintas, ou funções que homens normalmente exercem, e funções que mulheres normalmente exercem, isso não é oriundo do patriarcado, tá bom? Então, isso é oriundo das diferentes características que existem entre homens e mulheres. Fala, Anderson. Até porque, pastor, nos dias de hoje, temos, acho que que tem 5 ou 6 países, se eu não me engano, que são liderados por mulheres, e mais de 28 mulheres em cargos muito importantes em outros países para fora. Exatamente. Então, não apenas hoje, mas durante a história da humanidade, nós temos casos de mulheres como grandes líderes nacionais, tá? Você tem o caso clássico de Joana d'Arc, que liderou o exército francês contra invasões do exército inglês na região da França, tá? Isso é um caso clássico, o caso de Joana d'Arc, certo? Você tem o caso na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, do exército russo. O exército russo tinha uma quantidade expressiva de mulheres, inclusive de mulheres que eram snipers nas invasões alemãs, tá? E isso acabou sendo um ponto positivo, um ponto assim que ajudou o exército russo a conter a invasão alemã ao seu território. E a gente pode falar também, por exemplo, de professores de jardim de infância, tá? Então, é possível, muito embora eu nunca tenha visto isso, né? Na escola que eu cresci, ou que os meus filhos estudam, eu nunca vi um professor de jardim de infância. Mas é só a gente pensar, seria possível um homem ser um grande professor e cuidar da alfabetização, por exemplo, de crianças? Eu diria que sim. Como vou dar um exemplo, eu sei que é um exemplo controverso, certo? E com esse exemplo eu não estou apoiando, tá? Mas é o exemplo do Paulo Freire, tá? Muito embora a gente possa não concordar com o pensamento do Paulo Freire, mas boa parte do trabalho, da obra do Paulo Freire lidava com alfabetização, com alfabetização de crianças, muito do trabalho prático, das palestras, dos treinamentos que ele fazia eram voltados, muitos dos projetos que ele mantinha
eram projetos com jovens, com crianças, coisas que tipicamente são mulheres que ocupam esses lugares, tá? Então eu tenho tentado mostrar aqui para vocês, pessoal, que o patriarcado bíblico, ele não é necessariamente uma questão de quais são as funções que um homem deve ocupar e quais são as funções que uma mulher deve ocupar, tá? Que essa é uma forma de pensar do patriarcado secular. Então, o patriarcado secular, por exemplo, ele pensa o seguinte, que apenas homens é quem devem votar. Por quê? Porque o homem, como ele tem, digamos assim, como ele tem proeminência intelectual sobre a mulher, então, visto que o homem tem uma proeminência intelectual sobre a mulher, então o homem é quem deveria votar e cuidar da sociedade e não a mulher, ok? Então, eu tenho tentado mostrar que isso é um modelo de patriarcado secular. É como as coisas funcionam nos patriarcalismos das diversas sociedades. O patriarcalismo bíblico, ele é um patriarcalismo voltado à questão da responsabilidade. Então, o homem, ele tem proeminência de responsabilidade e não necessariamente de função, tá bom? Fala, Marcelo. Você citou Débora, né, a juíza. Nessa ocasião, existia lá o Baraque, que era o líder do exército, e eles estavam sendo confrontados por Cícera, né, que era o adversário da época. Então, houve ali um destaque de Débora, que ela sendo uma juíza, uma pessoa já de idade, Baraque disse que só ia na batalha se ela fosse, que ele tremia de medo. No entanto, aí teve o destaque de Débora, né, sendo mulher, sendo idosa, mais valente e corajosa do que o comandante do exército. E para finalizar, Cícera, que foi o líder, né, do adversário, foi morto por uma mulher também, né, Jael, foi a mulher que matou ele lá quando ele se foi acolhido na cabana dela e ela cravou lá a estaca na cabeça dele. Ou seja, o destaque foi das mulheres nesse combate aí, né? Exatamente. Então não resta dúvida que tem mulher muito capacitada. Tem mulher que é muito macho. Certo? Já cantava Luiz Gonzaga, Paraíba masculina, mulher macho. Sim, senhor. Eu quando morei na Paraíba, vi muita mulher bem mais macho do que muito homem ali, tá? E então, pessoal, esse jogo aqui que eu trouxe para vocês, o jogo do quem deve, tá? É justamente para provocá-los, para atiçá-los nessa questão, se nós de fato entendemos aqui, ok? Essa questão do patriarcado. Então vamos lá. O que significa na Bíblia a proeminência masculina? Então nós temos aqui alguns textos que nós já vimos e que eu quero, mais uma vez, enfatizar aqui para vocês. Então, Gênesis 2,15, que diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e aqui esse homem é o homem Adão, sexo masculino, tá? Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então, eu comentei com vocês, quando a gente estudou esse texto, que essa expressão aqui, cultivar e guardar, são duas expressões que posteriormente vão ser utilizadas para os sacerdotes em relação aos lugares sagrados, tá? Então, essa é uma linguagem, portanto, sacerdotal. E o texto, então, está dizendo que Deus tomou o Senhor Deus ao homem e estabeleceu o homem como sacerdote
digamos assim, do Jardim do Éden, ok? Então, quem é o representante de Deus? Quem representa Deus diante da sua criação? É o homem, ok? Então, o homem é o responsável diante de Deus com a sua criação, tá? Só que o verso 18 nos diz que Deus, ele estabeleceu uma auxiliadora, para o homem e que essa auxiliadora seria idônea, ou seja, é uma auxiliadora que se encaixa com o homem, que é adequada para o homem. Ou seja, a mulher, ela é criada para ela ser corresponsável com o homem. O homem é o responsável, a mulher, ela passa a ser responsável com o homem, certo? Então, existe uma proeminência masculina sobre a mulher. Então, o homem é o responsável. O homem é quem deve chamar a responsabilidade para si. A responsabilidade foi dada para o homem. Só que essa responsabilidade, ela precisa incluir a mulher. Na responsabilidade masculina, Deus chamou a mulher para que ela fosse incluída nessa responsabilidade. E é aqui, pessoal, é aqui que é o ponto, tá? Por quê? Porque aqui é onde entra a questão de características masculinas e femininas, ok? Então, o homem, ele vai cumprir certas funções que são típicas da sua característica masculina, as mulheres vão cumprir certos papéis que são típicos das características femininas, mas tudo isso precisa estar debaixo da responsabilidade masculina, tá? Tudo isso precisa estar debaixo do sacerdócio masculino, ok? E quando eu falo precisa, eu digo que não é necessariamente precisa, mas é que necessariamente é assim, ok? Necessariamente é assim. Eu lembro que eu comentei com vocês que, no final das contas, as mulheres, elas vão na sociedade, na família e na igreja, as mulheres, elas vão até onde os homens ou ativamente deixam ou se omitem, tá? Isso é um tipo de proeminência. Você entender, por exemplo, que se os homens disserem o seguinte, se o sexo masculino se juntar e disser o seguinte, olha, a mulher não vai ser presidente de país a partir de agora. Então, nenhuma mulher vai ser presidente, tá? Por quê? Porque existe uma proeminência natural masculina. Existe Deus criou isso. Da nossa da estrutura criacional, ok? Essa proeminência natural. E é justamente por causa dessa proeminência natural masculina que lá no texto de Gênesis é dito o seguinte, depois do pecado, em Gênesis 3, é dito o seguinte, o teu desejo será contra o teu marido e ele te governará, certo? É exatamente por causa dessa característica que é natural da masculinidade, a proeminência, o chamar a responsabilidade, o agir, certo? E chamar a responsabilidade para si, que isso gera abusos sobre as mulheres, sobre as esposas, e por aí vai, tá certo? E aí Gênesis 2:19, ó. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Então veja aqui, que Deus leva os animais ao homem, para Deus ver
como o homem chamaria esses animais. Então, note aqui, é uma responsabilidade masculina. E são dos textos que mais exibem o patriarcado na Bíblia. É você ver Deus colocando a criação sob responsabilidade do homem. E aí o homem vai lá e dá nome aos animais, tá? E aí, depois da queda, em Gênesis 3:9, o texto diz que depois que Adão e Eva caíram, Deus chamou ao homem e perguntou: onde estás? Então, quando Adão e Eva caem, a quem que Deus chama para a prestação de contas? O homem, ok? Então, isso é mais uma exibição de que Deus via o homem como responsável sobre a sua mulher. E Deus viu o homem como responsável sobre a criação. Deus via o homem como responsável sobre a serpente ali, porque tudo estava debaixo da responsabilidade masculina. Então, isso é o que significa proeminência masculina. É uma proeminência de responsabilidade, tá bom, pessoal? Eu espero que isso esteja ficando bastante claro, que não é uma proeminência de função, ok? Perceba que não é proeminência de função. Em que sentido? No sentido de dizer o seguinte: os homens devem ocupar todos os espaços e as mulheres não, ok? Então, o homem deve ocupar todas as funções. Então, o homem é quem deve ensinar nas escolas, o homem é quem deve ser diretor de escola, o homem é quem deve cuidar dos doentes, o homem é quem deve cuidar da política, da economia, o homem é quem deve, e o que eu digo é, esse não é o sentido de proeminência bíblica. O sentido de proeminência bíblica é que todas estas coisas estão sob a responsabilidade masculina, ok? Então, o homem, ele precisa trazer para si a responsabilidade sobre a sociedade, sobre a sua família e sobre a sua igreja. O homem deve trazer para si a responsabilidade. Mas isso não significa dizer que ele deve ocupar todas as funções. Por quê? Porque Deus chama a mulher para compartilhar a responsabilidade masculina. E isso vai resultar em o homem e a mulher trabalhando juntos no cumprimento da ordem da sociedade, da igreja e da família, tá certo? Então, vocês, tá entendido, pessoal? Ou tem alguma dúvida ainda sobre o que significa a proeminência masculina? Nenhuma dúvida? Pastor, no caso de uma mulher na liderança de um país, onde entra a responsabilidade do homem, uma vez que ela está nessa liderança? Tipo, as consequências que houver, o homem assume essa responsabilidade, assim como Adão assumiu sobre a atitude de Eva, né, de aceitar ali a tentação, e ela tomou o fruto e comeu, levou até ele, então, tipo, ela que tomou a frente, ele assumiu a responsabilidade. Então, uma mulher na liderança de um país, se ela fazia caca, a responsabilidade seria dos homens, mais ou menos isso. Olha, é mais ou menos isso sim, certo? Primeiro é você pensar o seguinte, uma vez e aí entra o comentário que você fez mais cedo, certo? Uma vez que a presidência de um país é algo que tem um certo peso, que tem uma certa
e que exige certas características, como a gente vai ver, mas o quadro ideal é isso, é que normalmente os homens vão chamar a responsabilidade para si, certo? A grande prova disso é que você vai ter líderes nacionais femininas, você vai ter, mas a esmagadora maioria de líderes políticos e nacionais e de exércitos e tudo mais, eles são homens, certo? Você percebe isso. E isso é uma expressão. O fato de ter muito mais homens ali do que mulheres, isso é uma expressão do fato natural de que o homem tende a chamar a responsabilidade para si daquilo que é mais difícil, mais complexo, que exige muito mais pressão, muito mais sofrimento, muito mais abdicação, certo? Que vai deixar alguém fora de casa. Então, por exemplo, existem muito mais homens servindo como marinheiros do que mulheres. Por quê? Porque por conta dessa proeminência masculina de responsabilidade, o homem pensa o seguinte, olha, normalmente, em tese, certo? Se alguém tem que abdicar do seu lugar dentro do lar, que seja eu e não a mulher. Certo? Então, isso é proeminência masculina. Agora, ocasionalmente, acontece de haverem mulheres que estão com mais condições de ocupar essas funções de grandes responsabilidades do que homens. Tá? É o exemplo, por exemplo, da Dilma Rousseff. Ninguém era mais capaz de governar o Brasil do que a Dilma. Tô brincando, viu, pessoal? Mas, enfim, vamos imaginar um quadro ideal em que a Dilma Rousseff era... Pronto, a Margaret Thatcher. Não sei quantos de vocês conhecem a história da Margaret Thatcher, certo? Então, o parlamento britânico, que é 99% composto de homens, entendia que naquele momento a pessoa mais adequada para cuidar do país era Margaret Thatcher, certo? E aí eles e aí o parlamento britânico expressa isso, como todos os parlamentos, expressa como há uma tendência natural no homem de assumir as grandes responsabilidades, mas que há mulheres que são capazes de fazer isso também. E aí o parlamento britânico escolhe, e depois de mais ou menos 10, 12 anos, eu não lembro ao certo, a Margaret Thatcher começou a ficar devendo. Então, começou a tomar algumas decisões ruins, decisões que estavam prejudicando um país e tal e tal. O mesmo parlamento assume também a responsabilidade de trocar a governante. Entende? Então, é nesse sentido aqui que o homem sempre vai ter proeminência na responsabilidade. Se uma mulher ela é colocada numa função, num cargo ou coisa desse tipo, certo? Público, no caso, e ela não cumpre bem a sua função, quem tem que chamar a responsabilidade para si são os homens. Certo? Isso é a essência do que é o patriarcado bíblico. Homem é responsável, é o principal responsável. Ok? Então, por exemplo, o fato de que dentro de um hospital existem mais mulheres do que homens. Okay? Existem mais enfermeiras do que enfermeiros. Isso é uma
uma negação do patriarcado bíblico? Isso é uma negação da proeminência masculina? O que é que vocês acham? Não, não é. Por que que não é? Porque dentro do espectro da responsabilidade masculina, existe a consciência de que há áreas em que as mulheres fazem muito melhor. Entende? Há áreas em que é bom que os homens encorajem, incentivem, empoderem, no sentido do que as feministas hoje gostam de usar, né? Empoderem, tá? Para que as mulheres ocupem esses lugares, ok? E isso, de forma alguma, vai contra. Na verdade, isso expressa esse senso de responsabilidade masculina de trabalhar para que as mulheres ocupem os seus diversos espaços e potencializem as suas características. Ok? Fala, Anderson. Até uma vez que eu estava trabalhando numas obras, eu trabalhei lá no Mato Grosso, nos prédios. Eu cheguei na obra, nunca tinha trabalhado em prédio, né? Aí eu olhei para os piá, falei, rapaz, e esse monte de mulher aí? Trabalha do que aqui? Aí os caras falaram, não, essas mulheres aí, elas estão aqui, elas só fazem rejunte. Eu falei, mas como assim? Não tem homem que faz rejunte aqui? Ele falou, não, mulher, elas têm um capricho para fazer rejunte, que eles só contratam mulheres para fazer rejunte. Você entendeu? Uhum. Então, alguns detalhes de algumas coisas, as mulheres são excepcionais para fazer coisas que homens não têm a mão, né? Às vezes tem a mão muito pesada também, né? Então, cada área é uma coisa diferente, né? A gente vê as mulheres dominando várias coisas que os homens não conseguem fazer, né? Ou às vezes não tem tanta paciência para fazer, né? Uhum. Exatamente. Então, um caso que me toca diretamente é o fato de que a minha esposa é quem dirige. Eu não dirijo, certo? Mas ela dirige debaixo do meu patriarcado. Entende? Então, assim, e quando eu digo debaixo do meu patriarcado, não leve para esse lado, assim, de eu que mando e ela obedece. Mas é no sentido de que tanto ela quanto eu, nós entendemos que aquilo ali é uma responsabilidade primariamente minha. Certo? Minha esposa tem plena consciência disso, eu tenho plena consciência disso. Só que, dentro de algumas limitações, algumas coisas do tipo, nós entendemos que ela ocuparia essa função melhor do que eu. Você gosta de andar de Uber, né, pastor? Fala. Não, eu não gosto de dirigir, cara. O pessoal diz que é bom, que é legal, que relaxa e tudo, mas eu não sei, eu não, acho que eu tenho certas travas emocionais, não sei, que me fazem não ter nenhuma vontade, assim, de dirigir, um certo medo também, tá? Mas quando, por exemplo, a minha esposa não dispensa ali um buraco na pista, eu digo para ela, paz, cuide do meu carro. Que é mas é brincando, tá? Porque, mas só para ilustrar para vocês que diferenças de funções e vezes que mulheres ocupam funções que são tipicamente masculinas, nada disso ou vai contra a proeminência, ou deve ir contra a proeminência masculina. Desde que os homens, na sociedade, na igreja e na família, desde que os homens eles ocupem a posição de responsabilidade, tá? Então, o homem é o responsável pela família, o homem é o responsável pela igreja, o homem é o responsável pela sociedade.
tá? Pode falar, Anderson. Até porque, pastor, é isso aí que você falou é verdade. E até porque a dinâmica de cada família é diferente, né? Sim, E a dinâmica minha aqui de eu, Anderson, casado com Isamara, não é igual a do pastor casado com Sanábia. sim. Você entendeu? Então, acho que a dinâmica de cada família é diferente. É igual, eu não sei se eu acho que foi numa reunião passada que eu falei que eu tô numa correria, tô trabalhando, tô correndo atrás ali do dinheiro, de resolver as contas que eu sei que tá caindo e tal. E eu vi uma dinâmica minha que eu não conseguia fazer, pelo meu tempo que eu não conseguia fazer. E aí a minha esposa falou assim, amor, por que que você não deixa, a... por que você não manda o dinheiro para minha conta e eu pago elas para você? Porque eu vou gastar meia hora para fazer isso, uma hora, e você não precisa se preocupar com isso. E aí eu pensei, cara, vou correr atrás do pão que essa mulher vai dar conta. E de quando a gente fez isso, ela deu conta. E eu vi que as coisas não se embolaram, porque ele ficava comigo, eu me embolava porque eu tinha que parar cansado e ter que pagar, e lembrar que tinha que pagar não sei o quê, pagar aquilo, e aí às vezes ficava alguma coisa para trás, sabe? Naquela Aham. correria aí você deita, tem que lembrar que tem que fazer tal coisa no outro dia, e aquele monte de coisa. E eu vi que essa dinâmica funcionou, sabe? E tá funcionando muito bem, entendeu? E isso não tira a minha autoridade, porque ela sabe, amor, não, pode passar para mim, amor, que eu faço para você. Eu pago para você e ela paga e manda para mim, amor, ó, paguei isso, paguei isso, paguei isso, tá tudo certinho, maravilha. Certo. Entendeu? Então você vê, ó, isso que você acabou de chamar de autoridade, na verdade, a melhor palavra para isso é responsabilidade, entende? Então, o que é problemático é quando o homem ele é omisso, quando ele abusa da sua responsabilidade, e aí ele exerce um domínio sobre a mulher, digamos assim, falando em termos da família. Então, quando o homem abusa da sua responsabilidade, e ele então entende que ele precisa submeter a mulher. A mulher existe para fazer a vontade dele, ok? Então, esse é um dos lados do abuso da responsabilidade. O outro lado é o da omissão da responsabilidade. É quando o homem ele não chama a responsabilidade da sua casa para si, entende? Ele é omisso. E aí a mulher é quem tem que ficar pensando em como é que talvez vá sustentar a família, a mulher que tem que ficar pensando como é isso, como é que vamos pagar as contas, ou a mulher tem que ficar pensando na vida sexual do casal, ou a mulher que tem que ficar pensando. E aí o homem, ele se omite de não chamar a responsabilidade para si, tá? Agora, você é uma pessoa que chama a responsabilidade para si. E nesse ambiente em que você chama a responsabilidade, você chama a sua mulher para dividir com você. Entende? E aí, ó, você é o responsável pela sua casa. O homem é o responsável pela sua casa. E aí ele chama a mulher para ser responsável com ele. E aí isso muda de família. Como as coisas vão acontecer na prática, isso muda de família para família, como você bem disse, Anderson. Certo? Então tem famílias que debaixo da responsabilidade masculina é definido que o homem que o marido é quem vai cuidar das contas da família. E tem famílias que, debaixo da responsabilidade masculina, é definido que não, é a mulher que vai ficar cuidando das contas da família, certo? Assim como eu já vi famílias em que o homem é quem cozinha. O cara trabalha fora e tal, mas o casal viu que o melhor é que o cara cozinhe, porque ele cozinha melhor do que a esposa. O cara é um excelente cozinheiro, ele gosta, ele ama cozinhar e tudo. E ele que cozinha. Isso
o homem ocupar a cozinha e não a mulher, isso nega o patriarcado, a proeminência masculina? Não. O que nega o patriarcado é quando o homem abusa da sua responsabilidade ou quando o homem se omite, certo? Ou quando o homem se omite. É quando o homem, por exemplo, ocupa a cozinha porque a mulher mandou ele ocupar. Entende? É a mulher que manda na casa, é a mulher que controla o marido, é a mulher que diz o que é que o marido tem que fazer, é a mulher que faz tudo, e o marido é como se fosse o tamagotchi da mulher, né? Pode falar, o Anderson. Você falou uma coisa engraçada agora de cozinhar. Esse dia minha sogra estava aqui, aí eu falei, rapaz, toda vez que minha sogra vem aqui, eu falei, não tem dinheiro nem pro churrasco dessa vez. Eu falei pra minha mulher, falei, amor, ó, eu vou ter que dominar a tua área aí. Faz o seguinte, hoje eu vou fazer uma janta aí pra tua mãe. Aí eu olhei pra ela assim, ó, aí eu falei, pessoal, vocês duas, essa área agora aqui é minha. Então, vocês me desculpem, mas vocês ficam lá que na hora que ficar pronto, vocês vão comer. E, cara, eu cozinhei muito tempo em restaurante. E o patrão falava que eu tinha dom para cozinhar. Rapaz, mas nunca gostei de cozinhar em restaurante, mas cozinhar em casa, meu amigo. Se eu entrar naquela cozinha ali, não quero ninguém ali mais, ali é só eu que faço, só eu que domino. Quando eu quero, porque cozinhar é uma arte, cara. Eu falo pra minha mulher, eu falei, amor, ó, cozinhar é uma arte, olha, sente o cheiro, o sabor e as coisas. Ela fala assim, ai, amor, mas você é cheio da frescura quando tá cozinhando, né? Mas cara, é mais ou menos desse jeito. Quando eu entro na área dela, eu falo assim, amor, eu tô dominando a tua área. Ela fala, então tá bom, então fica por aí, que eu vou pra lá. E assim vai, cara, funciona. Graças a Deus, eu tenho tive muita, vamos dizer, experiência com a minha mãe e com meu pai. Minha mãe sempre cozinhou. Meu pai nunca botou o pé na cozinha. E engraçado que eu vi isso, eu acho que para mim, eu acho que os dois têm que dominar a área, sabe? Para uma hora alguém não vai estar bem. Então, não é só pão com mortandela, entendeu? Uhum. Se minha esposa estiver ruim, eu vou lá, eu faço uma sopa da braba mesmo para ela ficar boa no outro dia, entendeu? Então, porque eu tenho certeza que na hora que o bicho pegar, eu falo assim, não, amor, vai lá deitar lá que eu vou fazer um negócio bom para você, que amanhã você vai estar zero, entendeu? Pois é, aí você vê como é perfeitamente possível que um casal, que numa família, por exemplo, a mulher, ela ocupe, né, essa posição de cuidar da casa, de cuidar da cozinha e tudo, mas que ela faça isso com o senso de que ela está sob a responsabilidade do marido, entende? Que é melhor ela fazer isso sabendo que ela está debaixo da responsabilidade do seu marido, do que ela fazer isso diante do fato de que o seu marido é um homem omisso, certo? Então, a mulher cozinhar para um homem omisso, isso é ruim. Isso é ruim. É quando a mulher ela cozinha sabendo que ela está cozinhando para um cara que não quer nada com a vida, que está querendo ser tratado como filho, a esposa começa a se sentir uma empregada do cara e por aí vai. A mesma forma é muito ruim para uma mulher ocupar a cozinha e cozinhar para um homem abusivo, certo? Para um homem que ela está na cozinha porque ele mandou ela estar na cozinha. Entende? Esse aqui é o seu lugar, vá lá e vá cozinhar para mim, coisas desse tipo, tá? O quadro ideal, o quadro bíblico, do patriarcado bíblico, é quando o homem, ele chama a responsabilidade, e aí ele pensa o seguinte, olha, o que é que eu posso fazer para que o cuidado com a cozinha da minha esposa seja melhor, para que ela se sinta bem ali, tá? Para que ela tenha o que precisa. Será que hoje eu não posso cozinhar no lugar dela, tá? E tudo.
E você vê que aquilo que a mulher está fazendo não é desconectado de você, é junto com você. Você pode não estar ali na cozinha, pegando nos pratos e nos ingredientes e tudo e tal, certo? Mas vocês estão juntos, vocês estão levando a casa de vocês adiante juntos, onde a responsabilidade é sua e a mulher está ali junto com você, lhe ajudando, cumprindo essas funções, tá? E aí, pessoal, eu queria também trabalhar com vocês, mas nosso tempo aqui já se estendeu, que é fazer uma distinção entre Peraí, deixa eu ver aqui. Tá faltando um slide aqui, que é um slide das características masculinas, tá? Depois na próxima aula, então, eu vou corrigir isso, ok? Mas na próxima aula eu quero, então, trabalhar com vocês agora esse elemento que vai além. Então, agora nós vamos dar um passo além, tá? A partir da nossa próxima aula, nós vamos começar, então, a entender como que deve ser as funções masculinas à luz do patriarcado, ou dentro do patriarcado, tá certo? É isso que eu quero começar agora a trabalhar com vocês. Agora nós vamos para a parte prática, tá? Para a parte de entender, então, quais são as funções que devem ser tipicamente masculinas e também como que o homem pode, na prática, chamar a responsabilidade para si, tá? E para isso, eu quero mostrar para vocês as características masculinas e femininas na Bíblia, tá? Mostrar, então, a distinção que existe entre proeminência e papéis e mostrar que as diferenças masculinas e femininas não negam a proeminência masculina e também mostrar eu trouxe aqui alguns estudos científicos, e a IA me ajudou a fazer essas imagens aqui, para mostrar a vocês como também, cientificamente, existem diferenças individuais e sociais entre homens e mulheres que fazem com que haja microproeminências nas relações sociais, na igreja e na família, tá certo? Mas isso é assunto para o próximo capítulo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?